Fala, meu amigo concurseiro, fala, minha amiga concurseira, professora Dayana na área, e hoje nós daremos continuidade ao nosso PNDH3, tratando de um eixo importantíssimo para a sua prova, principalmente se essa prova for de carreiras policiais. Então, vamos lá, acompanha comigo aqui na tela. Eixo orientador número 4, certo? Que vai tratar da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Esse eixo é muito importante e a gente vai trabalhar ele aí de maneira mais detalhada possível. Primeiro ponto que nós temos que saber é que esse eixo orientador ele vai ser composto por 7 diretrizes. Ele é um dos maiores eixos do PNDH3 e ele é importantíssimo para a sua prova. Então, vamos tratar aqui de diretriz por diretriz, também vamos tratar dos objetivos estratégicos e das ações programáticas para que esses objetivos aconteçam. Então, presta atenção em cada detalhe que eu passar aqui para os senhores, principalmente porque as diretrizes e objetivos costumam a cair muito em sua prova. Então, vamos lá. Diretriz de número 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Importantíssimo, e ele vai trazer diversos objetivos aí dentro dessa modernização do sistema de segurança pública, ok? Diretriz 12, transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Diretriz 13, prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação dos atos criminosos. Diretriz 14, combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária. A gente vai trazer um asteriscozinho para essa redução aí da letalidade, entendido? Diretriz 15, garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. Diretriz 16, modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à prisão, de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo, para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos. Então vamos lá, meu aluno, você já entendeu que esse eixo ele vai tratar de tudo que faz referência à nossa segurança pública, ok? Seja de melhorias no sistema, quanto à questão aí da letalidade policial e carcerária, a gente vai tratar sobre isso aí nos próximos momentos. Então, bora lá! Diretriz de número 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública, começando com o seguinte objetivo estratégico: modernização do marco normativo do sistema de segurança pública, ou seja, a gente vai falar aqui sobre as normas desse sistema. Então, como é que ele quer trazer essa modernização do sistema? Primeiro, propondo o principal, que é a revisão de estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos disciplinares dos órgãos de segurança pública, visando o quê? Potencializar as suas funções de combate ao crime e também proteção aos direitos de cidadania, né? Garantir aí que os órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem subordinação à direção das instituições policiais. Primeiro ponto que você precisa entender sobre esse decreto. Ele é um decreto que ele está sempre visando ali direitos humanos de forma ferrenha, principalmente aquilo que eu sempre falo para vocês: a dignidade da pessoa humana. Entende-se que dentro das prisões, né, dos presídios, dentro do sistema de trabalho das polícias, podem haver injustiças. E aí esse PNDH, ele visa focar aí no combate dessas injustiças feitas aí à população, né, e às pessoas aí que são criminosas, digamos assim. Quando eu viso a modernização desse sistema, eu vou modernizar todas as áreas da segurança pública, mas eu tenho que focar nessa questão da estrutura, do treinamento, do controle e do emprego aí do regimento disciplinar. E um ponto muito importante que ele fala aqui é dos órgãos corregedores, ou seja, o que é que eles buscam? Que os órgãos corregedores eles sejam órgãos à parte do sistema da polícia. Hoje, se você visualizar no estado do Ceará, por exemplo, existe a CGD, né, que é uma corregedoria, mas ela é diretamente ligada à instituição policial. Então, quando acontece algum tipo de crime que seja investigado pela corregedoria, nós teremos civis trabalhando, mas também nós temos militares. E o que é que o PNDH busca de uma forma bem sucinta? Que essa corregedoria ela não tenha militares de maneira nenhuma. Então, ele traz essa revisão aí da estrutura, focando também nessa questão
questão da corregedoria. E também modernização e autonomia da perícia forense. Atualmente, por exemplo, o estado do Ceará é um dos estados mais avançados na questão da perícia forense, né? Com muito maquinário moderno, profissionais qualificados e capacitados. Então, o PNDH, ele busca essa autonomia da perícia forense, porque um trabalho de perícia forense, ele é um trabalho muito minucioso. Então, busca-se que seja feito da melhor maneira possível, com vistas aí a erradicar os crimes e solucioná-los, ok? Passando adiante, a gente tem um ponto muito importante que eu queria tratar, que é apoiar a aprovação do projeto de lei de número 1937 de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Veja, meu aluno, o Sistema Único de Segurança Pública, ele vem sendo cotado desde 2007, ou seja, o PNDH, ele é bem antigo, mas ele trouxe essa questão do Sistema Único de Segurança Pública. E aí que tempos depois, né, mais precisamente pelo ano de 2018, a gente teve a instalação da Lei 13.675, que é o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. E esse SUSP, ele engloba todas as áreas da segurança pública, todos os órgãos da segurança pública fazem parte do SUSP atualmente. Mas veja, meu aluno, essa curiosidade, ele veio realmente vigorar apenas no ano de 2018, muito tempo depois aí que era prevista essa questão do sistema, ok? Modernização da gestão no sistema de segurança pública. Através de quê? Criar base de dados unificada que permita o fluxo de informações entre os diversos componentes do sistema de segurança pública e justiça criminal. Importantíssimo essa questão do sistema de segurança pública. Por quê? Um sistema de segurança pública que é bem encaixado, que é bem fechado, ele é muito proveitoso. Por quê? A gente sabe quando tá aí na rua, no dia a dia policial, que a gente precisa de informações sobre os indivíduos. Às vezes a gente faz uma abordagem e aí os dados desse indivíduo, eles estão dentro de um sistema. Quanto mais dados eu tenho sobre essa pessoa, mais eu consigo qualificar esse indivíduo, mais eu consigo saber quais foram os crimes que ele já cometeu, como é que tá a ficha dele. Só que às vezes esse indivíduo, ele é de outro estado. E aí o que é que acontece? A gente tem essa comunicação da segurança pública também com outros estados. Então, quando você cria uma base de dados unificada, ou seja, uma base de dados que seja única para todos os órgãos, você tem um fluxo maior de informações e aí você consegue qualificar melhor cada indivíduo que é abordado. Passando adiante, nós temos a promoção dos direitos humanos dos profissionais do sistema de segurança pública, assegurando sua formação continuada e compatível com as atividades que exercem. E aí essa formação, ela vem com foco, digamos, no policial, né, no integrante da segurança pública, visando sempre estar melhorando ali a sua formação, os seus conhecimentos, para ser compatível com a atividade que eles exercem. Isso aí vem através de quê? Primeiramente, fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental dos profissionais do sistema de segurança pública, mediante serviços especializados do sistema de saúde pública. Olha só, meu aluno, esse tópico ele é importantíssimo, dado o dia a dia policial, que é uma carreira que é muito difícil, é uma carreira muito estressante. Então, o PNDH, ele não focou tanto também, né, digamos assim, somente no criminoso, mas sim no policial, ou seja, no executor da lei. E aí o que é que ele traz de muito importante, que eu considero muito importante? É esse acompanhamento permanente, ou seja, é um acompanhamento que ele vai estar sempre disponível para os policiais, para que eles possam tratar do seu psicológico. Veja só, meu aluno, um policial que está doente psicologicamente, consequentemente, ele não vai conseguir executar um bom trabalho, ele não vai conseguir executar um bom trabalho na rua, ele não vai conseguir ser uma boa pessoa, porque ele vai estar com problemas psicológicos. Então busca-se aí, o PNDH, ele busca isso, ele busca trazer esse acesso permanente a cuidados de saúde para os órgãos de segurança pública, né, para as pessoas que fazem ali a prática da lei no dia a dia. Além disso, propor projeto de lei instituindo seguro para casos de acidentes incapacitantes ou morte em serviço para os profissionais do sistema da segurança pública. Importantíssimo esse ponto, porque traz uma garantia, digamos assim, para a família daquele policial que sai de casa todos os dias para arriscar sua vida e ele não sabe se volta. E aí o PNDH, ele traz esse alento, né, para que o policial consiga ir trabalhar de maneira tranquila, sabendo que se Deus o livre acontecer algo com ele, a sua família
família vai ter direito aí a um seguro, tanto por morte, caso ele não volte, quanto por acidentes incapacitantes, né? O cara ali teve uma situação de confronto, acabou levando um tiro, ficou paraplégico, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso vai ser respaldado por esse seguro. Entendido? Passando adiante, a gente vai para a diretriz de número 12, que trata da transparência. Importantíssimo isso aqui, ok? Transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal, através do seguinte objetivo estratégico: publicação de dados do Sistema Federal de Segurança Pública. Aqui o PNDH ele vai tratar muito sobre o sistema federal, ok? Então muitas vezes você vai ver que ele vai tratar aí das polícias do sistema federal e assim sucessivamente. Então vamos ver aqui o que é que ele pede dentro desse sistema. Publicar trimestralmente estatísticas sobre crimes registrados, inquéritos, prisões, armas e entorpecentes. Olha só, essa publicação ela irá acontecer aí trimestralmente, ok? Ou seja, a cada 3 semestres aí. Então, por que são importantes essas estatísticas, né? Porque assim a gente vai conseguir controlar o desempenho da segurança pública. Porque eu vou ter aí desempenho, né? Sobre os crimes que foram registrados, quantos inquéritos foram abertos, quantas prisões foram feitas, quantas armas foram apreendidas, assim como quantidades de drogas que foram apreendidas. E aí assim eu consigo ter um parâmetro, ok? Olha só, eu consigo ter um parâmetro sobre aí o desempenho, certo? O desempenho dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Também temos essa questão dos presos provisórios e condenados sob custódia do sistema penitenciário federal e a quantidade de presos trabalhando e estudando por sexo, idade, raça ou etnia. O controle dos presídios, digamos assim, é muito importante para a nossa segurança pública. Por quê? Primeiramente, a gente tem casos, né, de que as pessoas que estão lá no presídio, elas podem ter acesso aí, elas devem ter acesso ao trabalho e à educação. Muitas vezes essas pessoas costumam até ser aprovadas em provas como o Enem ou outros concursos, né, realizados. Então o Estado ele precisa ter esse controle tanto dos presos que são provisórios, não são condenados definitivamente, e daqueles que já são condenados e estão sob custódia do presídio. E aí eu preciso saber da quantidade desses presos que estão trabalhando e que estão estudando, separado aí por sexo, idade, raça ou etnia. Próximo objetivo, nós temos a consolidação de mecanismos de participação popular na elaboração das políticas públicas de segurança, ou seja, mecanismos de participação popular. Dessa maneira, o civil, né, o cidadão, ele vai fazer parte desse processo de elaboração das políticas que são voltadas para o âmbito da segurança pública. Isso aí vem através de quê? Reformular o Conselho Nacional de Segurança Pública, assegurando a participação da sociedade civil organizada em sua composição e garantindo sua articulação com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Mais uma vez eu ressalto aqui a importância, né, da participação popular na busca de melhorias para essa política criminal e penitenciária, ok? Passando adiante, nós temos a diretriz 13, né, que trata da prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. A investigação, meu aluno, é uma etapa muito importante para a elucidação do crime. Então, essa investigação, ela precisa ser muito bem feita e ela precisa ser modernizada. E aí vem através do quê? Ampliação do controle de armas de fogo em circulação no país. É um dos primeiros pontos. E aí a gente vai buscar, né, o PNDH vai buscar realizar ações permanentes de estímulo ao desarmamento da população. Veja só, meu aluno, essas metas, ela vai muito de acordo com, digamos assim, o poder, ok? O poder executivo. Ou seja, a forma de governo vai influenciar muito na elaboração e na execução desse projeto. Quando esse projeto foi criado, ele foi voltado ali para uma ideia mais, digamos, de uma política de esquerda, que busca aí o estímulo ao desarmamento. Tratando-se do nosso último governo, né, do governo ali que foi mais ou menos ali no ano de 2022, nós já tínhamos uma política de direita que era mais a favor aí, já no caso do armamento, né? Então tinham-se decretos que flexibilizavam essa questão do cidadão andar armado. Então, foque numa coisa, quem vai definir realmente
a maneira que as diretrizes vai ser executada é o Poder Executivo. A esse momento, nós estamos tratando do estímulo ao desarmamento da população, que é algo que a gente pode observar também no novo governo, né? Visto que nós temos o Poder Executivo da mesma época de 2009. Então, isso aqui vai ocorrer realmente de uma maneira mais direta, né? Vai ser mais focado nisso, ok? Propor reforma da legislação para ampliar as restrições e os requisitos para aquisições de arma de fogo por particulares e empresas de segurança privada. Mais uma vez, eu ressalto que o Poder Executivo ele tem uma influência gigante nessa questão. Atualmente, a gente vê uma flexibilização para o desarmamento, mas nós já tivemos épocas em que essa flexibilização era para o armamento, entendido? E por fim, isso aqui que é muito importante, né, que é registrar no Sistema Nacional de Armas, ou seja, no SINARM, todas as armas de fogo que foram destruídas. Saiba, meu aluno, que quando nós temos quantidades de armas de fogo que são apreendidas aí de ações, né, da polícia, elas são levadas para o âmbito federal para que elas sejam destruídas, ok? E aí a gente vai ter esse registro de todas essas armas de fogo que são destruídas no SINARM para um melhor acompanhamento. Diretriz 13 ainda, né? Objetivos estratégicos, qualificação da investigação criminal. E aqui a gente volta para aquela questão da investigação. Como é que isso vai ser feito? Primeiro, fomentar o debate com o objetivo de unificar os meios de investigação e obtenção de provas. Além disso, padronizar procedimentos de investigação criminal. Ou seja, meu aluno, que eu falei para você agora há pouco, essa padronização do sistema de investigação criminal, ela vai servir para todos os estados do Brasil. A gente vai ter uma maneira correta de buscar provas, né, de buscar meios que possam elucidar os fatos. E aí, quando a gente fomenta esse debate com o objetivo de unificar os meios de investigação, a gente passa a tratar isso para todo o nosso país. Então, todo o nosso país vai ter ali um desempenho próximo no quesito de investigação e a obtenção de provas aí de procedimentos de investigação criminal, ok? Promover a capacitação técnica em investigação criminal para os profissionais dos sistemas estaduais de segurança pública, ou seja, visa aqui, né, de uma forma vinda do governo federal, ajustar esses procedimentos para os estados, né? Então ele busca a capacitação dos profissionais que trabalham com essa questão da perícia forense, ok? E, por fim, realizar pesquisas para qualificação dos estudos sobre técnicas de investigação criminal. Mais uma vez aqui, busca-se trazer melhorias para o âmbito da investigação, através da modernização do sistema e da qualificação dos profissionais. Produção de prova pericial com celeridade e procedimento padronizado. O que é que muitas vezes a gente consegue observar nos sistemas de segurança pública? Uma certa lentidão ali na produção da prova pericial, né? Na produção de provas sobre aquele fato. Então o PNDH ele focou muito nessa questão de uma agilidade nesse processo. E aí como que a gente poderia fazer para esse processo ficar mais ágil? O PNDH também trouxe isso. Olha só, ele propôs a regulamentação da perícia oficial. Desta maneira a perícia ela passa de um órgão que faz parte de outro órgão para ser um órgão solo, né? Porque ele vai ser regulamentado. Além disso, nós temos, olha só, propor padronização de procedimentos e equipamentos a serem utilizados pelas unidades periciais oficiais em todos os exames periciais criminalísticos e médicos legais. Ou seja, agora a gente tem a perícia criminal como um órgão solo, e dentro desse órgão vai acontecer a padronização de procedimentos. Por que isso acontece? Olha só, meu aluno, você que quer ser policial militar, a polícia militar ela segue uma padronização. Ela tem um manual de POP, que é de procedimentos operacionais, então ela segue ali um padrão. A Polícia Civil, da mesma maneira em suas investigações, ela segue um padrão. A perícia forense não vai ser diferente, até porque ela é um órgão da segurança pública. Então, a partir disso, ela precisa ser padronizada. E é isso que o PNDH traz, é essa padronização dos procedimentos e também dos equipamentos, buscando que todo órgão de perícia forense tenha equipamentos ali de qualidade, ok?
Fomentar parcerias com universidades para pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias a serem implantadas nas unidades periciais, ou seja, o estudo técnico, né, aquela parte da profissionalização. Essa parceria com as universidades é muito importante pela questão da pesquisa, né? As universidades realizam muitas pesquisas em diversas áreas e essa parceria para a segurança pública é muito interessante. Por isso o PNDH ressalta a importância, ok? Fortalecimento dos instrumentos de prevenção à violência. Através do quê? Elaborar diretrizes para políticas de prevenção à violência com o objetivo de assegurar o reconhecimento das diferenças geracionais de gênero, étnico-racial e de orientação sexual. Olha só, sempre foque, meu aluno, que todos os eixos focam na dignidade da pessoa humana, trazendo principalmente a questão dos grupos vulneráveis. E quando o PNDH traz isso, é porque ele tem dados, ok? Dados estatísticos de violências praticadas contra esses grupos. Então é por isso que ele foca muito nisso. E aí ele traz essa elaboração de diretrizes para uma política de prevenção à violência contra esses grupos vulneráveis. E aí ele foca, né, nessa diferença de idade, de gênero, étnico-racial e de orientação sexual. Entendido? Fortalecer mecanismos que possibilitem a efetiva fiscalização de empresas de segurança privada e a investigação e responsabilização de policiais que delas participem de forma direta ou indireta. O PNDH, ele trouxe muito essa questão do policial que trabalha em empresas de segurança privada, né? Ele buscava erradicar esse tipo de trabalho para o policial. Por isso ele queria trazer uma investigação e uma responsabilização de policiais que têm empresas de segurança pública, ok? Então ele buscava aí mecanismos que pudessem possibilitar uma melhor fiscalização dessas empresas de segurança privada. Por que isso acontece? Porque você tem que entender, meu aluno, que o policial ele tem um acesso mais fácil a armas, a munições, a instrumentos ali de material bélico. Então quando ele decide montar uma empresa de segurança privada, pode acontecer que isso não fique bem registrado, né? Que ele possa pegar algumas coisas e não constar. Então o PNDH, pensando nisso, trouxe esse tipo de mecanismo aí de fiscalização, ok? Fortalecimento dos instrumentos de prevenção à violência, elaborar diretrizes para atividades de policiamento comunitário e policiamento orientado para a solução de problemas, bem como catalogar e divulgar boas práticas dessas atividades. Busca-se aí, né, o policiamento comunitário, uma polícia mais próxima da comunidade, vendo ali as necessidades diárias dessa comunidade, quais são os seus maiores problemas, suas maiores dores, e trabalhando no âmbito de segurança pública focado nesse tipo de policiamento, um policiamento orientado para a solução de problemas, ok? Além disso, elaborar diretrizes para a atuação conjunta entre órgãos de trânsito e os de segurança pública para reduzir a violência no trânsito. É muito importante isso, porque a gente sabe que existem muitos crimes de trânsito, a gente tem um código inteiro de crimes que podem acontecer no trânsito, e quando os órgãos de segurança viária estão comprometidos com os órgãos de segurança pública, é possível realizar um trabalho mais efetivo aí no combate a crimes dentro dessas áreas, ok? Diretriz 13, prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. Redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade. Mais uma vez a gente volta aqui para a questão dos grupos vulneráveis, ok? Vulneráveis. E aí isso vem através de quê, meu aluno? Acompanha comigo. Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da violência contra pessoas com deficiência, idosos, mulheres, indígenas, negros, crianças, adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e pessoas em situação de rua. Ou seja, eu vou promover campanhas educativas também para o âmbito da segurança pública, como para fora dela, né, para a sociedade como um todo. E por fim, fortalecer mecanismos para combater a violência contra essa população, né, indígena, mulheres, vítimas de violência psicológica, sexual e de assédio moral. Além disso, outro ponto muito importante, né, que foi criado aí a lei exatamente para combater esse tipo de crime, é avaliar o cumprimento da Lei Maria da Penha, com base nos dados sobre tipos de violência,
tipos de agressor e os tipos de vítimas, ok? Então é muito importante o que eu sempre falo para vocês, não é apenas criar uma lei, mas sim criar a lei e observar o cumprimento dela, ver se as medidas estão sendo cumpridas de forma efetiva como proposto, porque de nada adianta, meu aluno, eu criar uma lei e não fazer fiscalização sobre ela, para saber se ela realmente está funcionando dentro da nossa sociedade. Então, por isso o PNDH, buscando aí a redução da violência, vem avaliar o cumprimento da Lei Maria da Penha com base nos dados coletados, dados sobre o agressor, dados sobre a vítima e dados sobre o tipo de violência. Fortalecer ações estratégicas de prevenção à violência contra jovens negros. A gente sabe que a maioria populacional do nosso país é formada de pessoas pretas e pardas. Consequentemente, essas populações elas acabam sendo mais atingidas, né, e na questão da violência policial, a gente vai falar sobre isso. Isso, meu aluno, não é a professora Dayana que está dizendo, isso é o PNDH que diz. Então, esse momento é muito crucial para você, porque isso vai cair na sua prova. Então, você precisa saber o que está disposto no PNDH, independente da sua opinião ou da minha opinião, ok? Estabelecer política de prevenção de violência contra a população em situação de rua, incluindo ações de capacitação de policiais em direitos humanos. Tem-se que hoje a polícia militar, a polícia civil, né, os órgãos de segurança pública, eles são responsáveis diretamente por garantir os direitos humanos. Por quê? Porque eles são aquela barreira em que age garantindo ali o exercício das leis. Então, o policial, ele é um operador de direitos humanos. Então, por isso, ele precisa aí ser capacitado para lidar com esse público e com esse tipo de ação, ok? Capacitar profissionais de educação e saúde para identificar e notificar crimes e casos de violência contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência. Hoje em dia existe aquele trabalho de visita dos postos de saúde, né, na casa ali de idosos, de pessoas com deficiência, e é muito importante capacitar os profissionais para que eles se atentem a esse tipo de detalhe, porque através do profissional, que é aquela última barreira entre o sistema de saúde e a pessoa, somente ele vai poder dar algum parecer sobre aquele idoso sobre aquela pessoa com deficiência. Por isso é preciso haver a capacitação para que eles entendam o que estão fazendo e entendam a importância desse trabalho. Por fim, implementar ações de promoção da cidadania e direitos humanos para o público, né, decorem essa sigla, ok? LGBTQIA+. Importantíssimo e tem tido recorrência em prova, por isso você precisa saber sobre esses grupos vulneráveis, ok? Garantindo aí redes de integração e de atenção. Por que o PNDH trata muito disso? Porque geralmente esse público ele é muito marginalizado, tem menos oportunidades de vida, menos oportunidade de trabalho. Então, por isso o PNDH ele busca trazer oportunidades igualitárias também para esse público. Por exemplo, algumas empresas hoje elas têm aí até desconto em impostos de isenção se trabalharem com o tipo de público citado aqui, público LGBT, egressos do sistema prisional, população em situação de rua. Então, busca-se trazer melhorias para a vida dessas pessoas, ok? Em enfrentamento ao tráfico de pessoas, né, através aí da nossa diretriz 13, importantíssimo, tá? Porque ainda é muito comum o tráfico de pessoas no nosso país e em todas as regiões ao redor do mundo. Como é que isso vai ser feito? Olha só. Desenvolver metodologia de monitoramento, disseminação e avaliação das metas do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Sim, nós temos um plano nacional que traz diretrizes sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, bem como construir e implementar o segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Isso aqui busca, né, estabelecer diretrizes para o combate ao tráfico de pessoas. Por fim, estruturar a partir de serviços existentes, Sistema Nacional de Atendimento às Vítimas do Tráfico de Pessoas, de reintegração e de diminuição, olha só, da vulnerabilidade, principalmente daquele público que mais lida com isso, que são as crianças, adolescentes, mulheres transexuais e travestis, né? Existe muito aí a questão da prostituição entre aí os transexuais e travestis que são obrigados, por vezes, né, levados para outros locais e obrigados a fazer essa questão da prostituição. Então, o enfrentamento ao tráfico de pessoas ele é muito importante dentro da nossa sociedade. E você precisa saber porque pode cair na sua prova. Consolidar fluxos de encaminhamento e monitoramento de denúncias de casos de tráfico de crianças e adolescentes. É importantíssimo a gente se atentar para essa questão das denúncias, né? Às vezes você vai ao local e aparentemente não tem nada, mas quando é uma denúncia recorrente, você como policial, como operador dos direitos humanos, tem que ficar atento a isso.
Revisar e disseminar metodologia para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de tráfico. Por quê? Porque isso gera traumas imensos na criança e no adolescente. Então, o profissional ele precisa ser capacitado para lidar com esse público. Além disso, desenvolver metodologia e material didático para capacitar agentes públicos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ou seja, o profissional ele precisa saber como agir dentro dessa situação, como lidar com essa situação. Passando adiante, temos a diretriz 14, que trata do combate à violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária, né? O que seria essa letalidade policial e carcerária? São crimes, ok? Em que estão envolvidos policiais, sejam militares, sejam civis. E aí busca-se a redução dessa letalidade policial, dessa letalidade de crimes que envolvem os policiais, tanto no âmbito externo como no âmbito interno, ok? E aí isso vem através dos seguintes objetivos: fortalecimento dos mecanismos de controle do sistema de segurança pública, elaborar projeto de lei para aperfeiçoamento da legislação processual penal, visando padronizar os procedimentos da investigação de ações policiais com resultado letal. Basicamente, isso aqui é vigiar o trabalho policial militar, né? O policial civil. Ou seja, eu vou ter aí mecanismos que vão investigar todas aquelas ações que geraram morte por parte da polícia. Além disso, publicar trimestralmente informações sobre pessoas mortas e feridas em ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. Ou seja, isso aqui são órgãos, né, do sistema aí do Poder Executivo, que o Poder Executivo faz o controle desses órgãos. Então a gente não está falando aqui no âmbito estadual, estamos falando dessas polícias aqui, ok? Criar um sistema de rastreamento de armas e de veículos usados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública, e fomentar a criação de sistemas semelhantes nos estados e no Distrito Federal. Por que isso acontece? Às vezes a gente tem ali a questão da utilização de veículos descaracterizados. E esses veículos, eles podem sim fazer parte de ações policiais, eles são previstos aí e podem fazer parte de ações policiais. Então, busca-se criar um sistema de rastreamento desses veículos para saber se eles realmente estão sendo utilizados aí para os fins corretos previstos na legislação, ok? Padronização de procedimentos e equipamentos do sistema de segurança pública. Elaborar procedimentos operacionais padronizados sobre revistas aos visitantes de estabelecimentos prisionais, respeitando os preceitos dos direitos humanos. Se você vê a evolução presidiária, meu aluno, você vai ver que hoje em dia existem aparelhos, né, equipamentos que podem garantir uma boa revista, só que sem ferir os direitos humanos, sem estar metendo lá a mão em tudo que é canto. Você passa numa maquinazinha e essa máquina vai identificar se a pessoa que vai fazer a visita está com alguma coisa, e essa pessoa ela pode inclusive ser presa, né, se ela estiver levando aí, tentando fazer leve e trás de materiais. Então isso foi feito para melhorar essa questão dos direitos humanos, nessa questão da dignidade de uma mãe, sei lá, ir visitar o seu filho e ela ter que passar por todo o constrangimento para poder ser revistada e fazer essa visita. Então, buscou-se aí trazer melhorias nos equipamentos para garantir essa questão do respeito aos direitos humanos. Elaborar diretrizes nacionais sobre o uso da força e de armas de fogo pelas instituições policiais e agentes do sistema penitenciário, né? Esse tópico é muito importante e está sendo tratado de forma efetiva hoje em dia pelo STF, ok? Ele trata muito dessa questão do uso da força policial, do uso do armamento letal policial em serviço. Então isso continua sendo algo que é muito debatido no dia a dia do trabalho policial e pelos órgãos aí do Poder Judiciário, ok? Padronização de procedimentos e equipamentos. Disponibilizar para a Polícia Federal, Rodoviária Federal e Força Nacional munição, tecnologias e armas de menor potencial ofensivo. Hoje em dia também debate-se muito no STF o uso desses instrumentos de menor potencial ofensivo. Busca-se que os policiais militares usem mais esses instrumentos do que os armamentos letais, o que é muito difícil, diga-se de passagem, na nossa sociedade hoje em dia, visto aí o avanço da criminalidade em todos os estados brasileiros, ok? Mas é isso que trata o PNDH e é isso que tratam os órgãos atuais do sistema do Poder Judiciário. Fique atento nisso, porque pode cair na sua prova, porque todo assunto que é polêmico e é recente, ele tem grandes chances de cair em prova.
Consolidação de política nacional visando a erradicação da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Lembre-se, meu aluno, que esse tipo de pena é proibido pela CF de 88, ok? Então, penas cruéis, desumanas ou degradantes, elas são proibidas, assim como a tortura. Professora, a senhora sempre fala que não existe direito absoluto, né? Não existe direito absoluto, mas a tortura, ela é um direito que não pode ser quebrado. Eu posso dizer que ela é absoluta? Não, mas eu também não posso dizer que ela é permitida de maneira nenhuma. E a gente encontra um choque, né, dentro da legislação nessa parte. Então, isso vem através de quê? Elaborar projetos de lei, né, visando instituir aí mecanismos de prevenção. No sistema de inspeção, também os locais de detenção para o monitoramento regular e periódico dos centros de privação de liberdade, seguindo aí os protocolos, né, da ONU contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Então, aqui nada mais vai ser do que uma fiscalização dos locais que tem pessoas presas, né, sejam presídios, sejam centros aí de detenção de jovens. Então vai ter esse monitoramento para garantir que não aconteçam esse tipo de penas e de tratamentos, ok? Instituir um grupo de trabalho para discutir e propor a atualização e aperfeiçoamento na Lei 9.455 de 97, né? Que é a Lei de Combate à Tortura. É uma lei antiga e aí buscou-se instituir aí um grupo de pessoas para propor atualizações dessa norma, visto que é uma norma muito antiga, é uma norma que tem 28 anos, né? Então ela precisa ser atualizada. E aí, o que é que vai ser definido nela? Definir o que é que vai ser tortura, atualizar os tipos penais, instituir também, olha só, um Sistema Nacional de Combate à Tortura, definir novas regras, definir novas maneiras de fazer esse exame médico legal e trazer aí ações preventivas e obrigatórias para formação específica das forças policiais, ou seja, vai ter aí uma reformulação geral dessa lei. Isso é o que o PNDH trazia, né? Já foram feitas algumas mudanças, mas a lei ela continua ainda desatualizada, dado o seu tempo de existência, ok? Promover o fortalecimento, a criação e a reativação dos comitês estaduais de combate à tortura, ou seja, tem um grupo específico para cuidar desse trabalho contra a tortura. E propor projeto de lei para tornar obrigatória a filmagem dos interrogatórios ou audiogravações realizadas durante as investigações policiais. Mais uma forma aí de combater o abuso ou o excesso policial dentro aí dos interrogatórios, ok? Estabelecer protocolo para padronização de procedimentos a serem realizados nas perícias destinadas a averiguar alegações de tortura. Ou seja, eu vou ter um mecanismo próprio que vai ser utilizado para todos os estados para apurar possíveis casos de tortura. E realizar campanhas de prevenção e combate à tortura nos meios de comunicação para a população em geral, além de campanhas específicas que são voltadas às forças de segurança pública, divulgando parâmetros internacionais de combate às práticas de tortura. Sempre que o objetivo vai ser a dignidade, ok? Dignidade da pessoa humana, visando erradicar toda e qualquer forma de tortura. Não sai daí, meu aluno, que daqui a pouquinho a gente volta com o próximo bloco, dando continuidade ao eixo 4. Fica com a gente e até a próxima.